Boa noite, estamos juntos mais uma vez, na quarta-feira de novembro. E eu queria já perguntar para você se está bom o som, que eu estou um pouquinho mais distante hoje. E aí, se tiver tudo bem, manda um ok aí. se estiverem me ouvindo, mandem um ok, por favor. Que nós, para comemorar o nosso quarto mês de encontro, eu estudei sobre sono e sonhos, e é disso que nós vamos falar no mês de novembro. Então, se alguém tiver alguma pergunta, ou se quiser falar algum sono, ou sobre algum sonho que teve, e a Flávia disse, oi Dani, agora está bom. E se não tiver, me avisa que tô mais distante hoje do que normal, e eu queria ver se está todo mundo me escutando. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar sobre sonhos, contar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode mandar e vamos conversar todos juntos. Então, o que a espiritualidade tem a nos dizer sobre os nossos sonhos? Será que são simplesmente sonhos? Será que não vamos para lugar nenhum? O que eles querem nos dizer? Para onde vamos? Como podemos planejar um bom sonho? Ou que entender o que ele nos diz. Então, os encontros de novembro vão ser para isso. Tem muita coisa, graças a Deus, sobre esse assunto, muitos livros, e a minha missão foi separar alguns mais relevantes para nós conversarmos e entendermos a responsabilidade que nós temos sobre a noite do sono com o nosso espírito. Então, mais uma vez, cabe a nós designar para onde ele vai, a que encontro ele vai e como isso funciona, né? E o livro que eu trouxe para nós começarmos, e antes de começarmos a falar sobre os sonhos e para onde vamos, eu trouxe aqui, para quem já sabe, e para quem não sabe, aprender, porque antes de nós começar a falarmos sobre para onde vamos quando estamos dormindo ou na hora do sono, nós precisamos entender, não sei se vai dar para ver aqui, como, segundo a espiritualidade, nós somos formados, tá? Então aqui, acho que dá para ver aqui, ó, aqui está o nosso espírito, aqui está o perispírito e aqui está o nosso corpo, tá ok? Então aqui é o nosso corpo, aqui é o perispírito, que é um corpo fluídico que molda o espírito ao corpo. Então, sem esse perispírito, eu não posso reencarnar, não posso vir na Terra porque eu não consigo acoplar nesse corpo, entendeu? E só com o espírito não dá, porque o espírito não tem forma. O que dá forma ao espírito é o perispírito, esse corpo fluídico aqui, que vai estar anexado ao corpo, então eu posso reencarnar. E é o que nós temos aqui, né? Que nós estamos agora aqui. Corpo, perispírito e espírito. Por que é importante nós sabermos disso antes de começar hoje o que nós vamos falar? Porque é muito importante que nós tenhamos isso desenhado, porque vai nos dizer exatamente para onde nós vamos durante a noite de sono. E eu vou começar então com estas perguntas no Livro dos Espíritos, tá? Kardec fez essa pergunta aos espíritos sobre o sono e eles responderam. Então eu marquei aqui para nós começarmos já e está lá, tá? Vamos pegar aqui, que é no capítulo 8, Emancipação da Alma. Então aí já nos diz que a noite de sono não é um momento qualquer. O sono e os sonhos. E a primeira pergunta do sábio Kardec é a seguinte: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Então, a gente fica o tempo todo só no corpo quando está encarnado? Será? E o que eles respondem? É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação.
E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Então aqui é o seguinte, nós temos sim necessidades de viver em espírito, mas para que ocorra a nossa evolução, nós precisamos estar encarnado. E para isso precisamos do corpo, que é pesado, que é denso. E quanto mais eu buscar evolução espiritual, quanto mais eu buscar aprendizado, quanto mais eu me ligar com as coisas espirituais e menos material, esse perispírito aqui, que é o corpo fluídico do espírito, vai ser menos material, ou seja, vai ser mais leve. E aí vai ter uma outra densidade, vai me aproximar mais da espiritualidade. E isso vai, mais para frente nós vamos estudar, e isso vai determinar para onde eu vou durante a noite do sono. Vai depender se eu estou mais ligado à terra ou à espiritualidade. Se eu sou mais materialista ou menos materialista. Tá? Porque quanto mais materialista eu for, quanto mais terreno eu for, quanto mais das coisas da terra eu gostar e me apegar, mais material meu perispírito. Quanto menos, menos material e com mais acesso à espiritualidade. E aí seguimos na pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como corpo? Será? Então aqui diz, a pergunta é, durante o sono, a alma repousa como corpo? Não, eles respondem. O espírito jamais está inativo. O corpo repousa, o espírito não. Durante o sono, os laços que unem ao corpo se relaxam. O corpo não necessita do espírito, então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então aqui já está respondendo a nossa pergunta. Durante a noite de sono, o nosso corpo relaxa e se liberta e pode ter contato com outros espíritos. Então seria aqui o recreio do espírito. E para que nós entendermos isso, ele ainda permanece ligado, tá? Que é pelo fio de prata, mas ele está livre para se juntar aos espíritos simpatizantes. E aí nós vamos ver que é conforme a nossa conduta. E aí ele pergunta na 402, como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Como é que eu posso apreciar isso? Se o espírito se liberta na noite do sono e eu tenho contato com outros espíritos, como eu posso apreciar isso durante a noite do sono? Pelos sonhos. Aqui que entra os sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e algumas coisas previsão do futuro. Então, o que limita hoje o nosso espírito é o corpo. A gente tem muitas virtudes e muitas potências que a gente pode usar como espírito que o corpo não permite. Porque o corpo é denso, material. Na noite de sono, eu estou livre como espírito. Está dizendo? E aí eu posso sim ter um conhecimento do passado, do que eu já vivi, como posso prever o futuro, o que vai acontecer. Como existe em alguns casos, né? Muitas pessoas conseguem voltar ao passado durante a noite de sono, e há aqueles sonhos que a gente não entende muito, como prever o que pode acontecer. E isso é uma faculdade do espírito. Eu lembro, e aí é um assunto que eu posso colocar aqui como exemplo, quando nós fomos para, e eu já contei para algumas pessoas que estão aqui, e se alguém quiser contar alguma relação que teve com o sonho, pode nos contar aqui, que vai nos ajudar nesse tema. Quando nós fomos no processo da adoção das crianças, o primeiro sonho que eu tive foi que nós já tínhamos uma filha. Com aquela situação, com aquele sonho, eu tive o sentimento, a ideia de partir para a adoção.
para a conversa da adoção. Quando nós já estamos aptos para a adoção, quando a adoção, nós estávamos no grupo de adoção, eu tive um sonho, que eu estava numa igreja, nessa ocasião de São Francisco de Assis, e uma porta se abriu, e eu vi vários espíritos de luz saindo daquela porta, me trouxeram uma criança, uma menina, de cabelo escorrido, preto, eu abracei ela, eles me contaram o histórico da criança, ela sentou no meu colo, e eu tinha convicção que eu tinha que adotá-la. Isso tudo em sonho, que entra na previsão do futuro. Contaram o histórico, tudo mais, e eu acordei com aquela sensação de que eles estavam chegando, e realmente depois eles chegaram. Então, nós estamos sempre em contato com a espiritualidade durante a noite do sono, né? Que são os nossos sonhos. Conforme são os nossos pensamentos, a nossa conduta, a nossa forma de ser, vai nos aproximar durante a noite de espíritos afins. Entendeu? Então aquela pessoa que, vou dar um exemplo, que gosta sempre de ficar no bar bebendo, por exemplo, ela não vai dormir e durante a noite de sono ir para um lugar diferente desse. Não, ela vai para lugares e espíritos que gostam desse tipo de atividade, desse tipo de lugar. Então, não muda nada, é uma continuação, mas nós vamos estar sempre próximo do nosso comportamento. Então, por isso a importância de estar bem durante a vigília, para que na noite de sono eu possa ter um sono tranquilo e um contato com a espiritualidade maior, que vai nos ensinar o que nós temos que aprender. E ele continua. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Muitas vezes dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganaste. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Então, durante a noite de sono, nós temos contatos com a nossa vida passada e podemos ter com a nossa vida futura. Porque isso é uma qualidade do espírito. E mais uma vez, quando estamos em vigília, quando estamos acordados, pode dizer assim, não temos esse acesso, porque o corpo limita, mas em espírito podemos. Então, os nossos sonhos querem dizer muito mais do que a gente pode imaginar. Recebemos visitas, estamos em contato com outros espíritos que querem nos ajudar. E aí nós vamos aprender a diferenciar aqui uma coisa da outra. Estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. E ele repete. Pobre homens que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida, acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a essa pergunta de todas as crianças. Que fazemos quando dormimos? O que é o sonho? O que é o sonho? E que importância eu tenho para ter sonhos bons, estar em lugares bons e direcionar? O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Então é o nosso recreio. É quando o nosso espírito tem um recreio. E quantos sonhos, né? A gente não acorda bem disposto, animado, e não sabe nem por quê. Ou outros que a gente não acorda muito bem e sai atropelando tudo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria, em sua morte, tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam e se instruem.
trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Então, nem sempre a gente lembra, mas nós já começamos um trabalho espiritual na noite de sono, que depois que nós somos para a pátria espiritual, vamos dar continuidade. Nem tudo conseguimos lembrar, mas nós temos um trabalho muito grande durante a hora do sono, com os nossos sonhos. Visitamos lugares, visitamos pessoas, estudamos, temos contato com outros amigos. Nem sempre lembramos, porque isso depende muito de como nós somos, né? Do que nós damos atenção. Mas não quer dizer que não aconteça. Isso continua acontecendo e acontece todas as noites. E aí ele fala: com eles viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que contam prontas quando morrem. Isso deve vos ensinar uma vez mais a não temer a morte, porque morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Então, para todo espírito que se preocupa em buscar conhecimento, em ter uma vida regrada, dentro de uma moral conhecida e nos deixada pelo Cristo, que busca sempre se informar, já vai tendo um outro contato com a espiritualidade. Mas quem não tem? Quem não está preocupado? Quem não está nem aí? Como é esse sono? Aí Kardec nos diz: todavia, a massa dos homens que na morte, devem ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza do qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os invocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí, eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera a simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentir ao despertar ligados pelo coração. Aqueles que vieram te passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. E isso explica também as antipatias invencíveis. Então aqui é o seguinte: às vezes, porque assim, muito das pessoas que nós conhecemos durante o dia e durante a vida, nós já tivemos um contato em espírito com essas pessoas durante a noite de sono. E quando nós entramos em contato com elas, não existe o corpo, como eu falei, existe o perispírito, existe o corpo espiritual. E é diferente, a gente consegue ver quem realmente a pessoa é. Então, às vezes, nós encontramos pessoas e nós nos abraçamos e conversamos e parece que a gente já conhece aquela pessoa há muito tempo. Realmente, porque nós já tivemos um contato em espírito durante a noite do sono. Assim como a gente conhece pessoas que a gente não compreende, a linguagem popular fala: o santo não bateu, né? Não dá certo com a pessoa, porque nós já vimos a pessoa em espírito e já sabemos quem ela é. Porque nós não escondemos quem somos em espírito. Podemos esconder aqui e agora, disfarçar, mas em espírito, não. A Flávia botou vocês, que está aqui com nós agora, e é uma experiência legal, porque foi assim: a Flávia e a mãe dela, nós nos conhecemos numa palestra do Divaldo, e nós estávamos na mesma, Divaldo Franco, na mesma fileira, e nós nos conhecemos e ficamos conversando, e é muito tempo de palestra. Depois no final a gente ficou conversando mais ainda e se abraçou, e parecia que nós nos conhecíamos já há muito tempo. Claro que sim, esse contato já foi nos feito durante a noite de sono, embora a gente não lembre. Quando chegamos lá, já éramos velhos amigos, já tínhamos nos identificado antes em espírito. Então, nós podemos sim, durante a noite de sono, nos reunir com espíritos benevolentes, com espíritos de luz, com espíritos que vão nos ensinar a como ter uma vida em constante evolução. Mas depende de como é o nosso estado de vigília, acordado. Vai depender muito dos nossos pensamentos, do que nós armazenamos
o nosso coração está aonde o nosso olhar está. É assim que funciona. Entendeu? Então, eu não posso ter uma noite de sono diferente se eu não cuido como é o meu dia. Como eu me comporto durante o dia, o que eu penso durante o dia, o que eu procuro, para onde eu quero ir. Então, e essa frase é maravilhosa, né? Meu coração sempre vai estar aonde está o meu olhar, aonde eu estou focando. Se eu estou procurando ter um dia regrado, de bem com as pessoas, lendo livros edificantes, ou assistindo uma boa palestra, ou buscando conhecimento, né? Desejando o melhor para as pessoas durante a noite de sono, eu vou me reunir com pessoas que também pensam assim, que também estão indo por esse caminho. Tá dando para entender mais ou menos? Eu estou muito rápido. Se não tiver, a Tê falou maravilha isso, é verdade, porque é os encontros que nós temos. Inclusive, quando os espíritos de luz, os espíritos benevolentes, eles decidem reencarnar na Terra para ajudarmos a evoluir, eles vêm porque sabem que tem a noite de sono, que eles vão poder estar em contato com outros espíritos de luz que vão ajudá-los a não cair nas vicissitudes e tentações da Terra. Então é um canal que Deus nos deu para que nós temos esse contato com a espiritualidade, com o ser imortal que somos. Não é maravilhoso? É maravilhoso. E quando a gente começa a entender que nós é que podemos direcionar a nossa noite de sono para onde nós queremos ir, fica melhor ainda. Quantas coisas podemos aprender? Quantos lugares podemos ir? Aí, claro, a gente também tem que fazer um momento de relaxamento antes de dormir, não pode ficar muito preocupado com o dia, não pode colocar muitas coisas na cabeça, assim, tumultuadas antes de dormir, porque nós ficamos dentro daquela visão. Nós não ampliamos. Quanto mais nós relaxarmos, quanto mais nós nos entregarmos à oração, a uma leitura edificante, mais vamos criando um ambiente à nossa volta positivo, e aí sim seremos transportados para lugares positivos. E são muitos os lugares na Terra usados pelos espíritos para nos ajudar. Dar uma palestra, conversar, nos manter motivado. E aí, depois de um tempo, nós passamos a ajudar também outras pessoas. Nos encontramos. Eu gosto muito de falar fatos aqui, e se alguém tiver um para falar, pode falar. A Norma também, que eu não sei se ela está aqui agora conosco, que eu não estou conseguindo ver na tela, mas o Walter estava, que é esposo dela. Eu não conhecia a Norma, tá? Para nós dar um relato aqui de para onde nós vamos durante a noite de sono. E a Norma, eu fui começar um curso na Casa Espírita, eu e o Vini, e foi o primeiro dia nosso. Então nós chegamos lá, e aí estava aquela turma legal, em círculo, muito legal, e nós, cada um falava um pouco, porque o curso é assim, cada um fala um pouco, né, sobre as suas experiências com a mediunidade e tudo mais. E eu contei, deu vontade de contar, veio na cabeça, e eu contei. Fui contar a história de um sonho que eu tive, que eu estava num ônibus, e tinha uma senhora com uma dor na coluna muito forte, chorava muito, a filha dela estava do lado dela, e ela chorava muito. Isso no sonho, tá, gente? E eu me levantei do assento que eu estava e fui lá. E perguntei se eu podia ajudar. Ela falou que sim. E eu, em sonho, apliquei um passe nela, magnético. Fiquei em passe. E depois ela falou, parou de chorar, se sentiu bem. Me abraçou, agradeceu, a filha dela agradeceu. Nós descemos no próximo ponto e acordei. E eu contando esse sonho no primeiro dia do curso. Ela levantou a mão, parou e falou, era eu. Ela falou assim, eu não tinha visto a Norma ainda, era a primeira vez. Era eu porque eu estava com uma dor nas costas assim, 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 e eu acordei bem e revigorada, estávamos juntos, nós abraçamos, e eu falei, olha, eu vou ser sincero, eu não tenho como dizer se era ou não, porque a fisionomia eu não lembro, e a gente se apresenta diferente, né? Isso tem outro fator também. Nem sempre nos apresentamos iguais, estamos agora em espírito, em sono.
nós apresentamos da forma que pensamos ser. E nem todo mundo pensa ser fisicamente como é, né? E eu não sei, mas isso está dizendo que é. Nós abraçamos, nos encontramos e seguimos amigos até hoje. Então, um abraço para a Norma. Então, esses encontros acontecem durante a noite de sono. E depende de nós prestar atenção neles para aprender a ter cada vez mais esse contato com a espiritualidade. E aí Kardec continua. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consistam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós. O que nós explicamos, os espíritos mais benevolentes, de mais luz, eles decidem reencarnar entre nós, para nos ajudarem aqui na Terra, porque sabem que tem a noite de sono, que eles vão poder se conectar com a espiritualidade maior. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem para não falirem, eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu até seus amigos do céu. É o recreio